Bom dia a todos vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Márcia para estar aqui conversando com vocês hoje. Pelo que eu percebi, nas breves falas que houve agora há pouco, existe uma preocupação muito grande com esse raio dessa pesquisa e desse TCC que vocês têm que fazer, né? E aí eu estava sentada ali e fiquei pensando o seguinte: agora eu entendi a razão de terem me convidado. Não é porque eu trabalho com texto, é porque eu sou também psicanalista. Entendi. Só que assim, eu não sei se efetivamente vocês estão com um nível de angústia alto, ou se eles, repetindo esse discurso, não vão deixar vocês mais nervosos. A questão é que fazer um trabalho acadêmico é algo que nos põe nervosos. Tá? E é preciso desmistificar um pouco essa coisa assim do trabalho acadêmico. Isso não significa que a gente vá fazer qualquer coisa, mas é necessário que a gente descubra que pesquisar, que é o tema da minha intervenção, o ato de pesquisar, que pesquisar é algo que está sempre e esteve sempre presente nas nossas vidas. O termo pesquisar vem do latim perquire, que significa buscar, procurar, examinar, interrogar. Não é à toa que, por exemplo, na língua francesa, pesquisar é recherche, que é o mesmo verbo para buscar. Ricerca, em italiano, que também significa buscar. É buscar, é procurar, é se perguntar, se interrogar. Isso é pesquisar. Então, pesquisar é um comportamento natural no ser humano. Faz parte do ser humano. Por quê? Porque conhecer e compreender são características da natureza humana. E aí nós temos um filósofo grego lá da Antiguidade Clássica, chamado Aristóteles, que no século IV antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, dizia que faz parte da natureza humana querer conhecer. Até podia ser suspeito, porque esse cara era um cara que gostava muito de investigar, vivia investigando, escreveu quantidades de livros e pesquisou sobre botânica, sobre ética, sobre filosofia, sobre metafísica, sobre política, sobre arte. Então pode ser que fosse um caso isolado. Mas diversos pensadores depois dele continuaram dizendo que pesquisar é algo que faz parte da natureza humana. Um desses pensadores é um psicanalista que se chama Sigmund Freud, que é um cara alemão que no início do século XX, vejam só, 400 menos, mais 2000. No início do século XX, ele vai falar de que o ser humano tem um instinto epistemofílico. Não é palavrão. Episteme, conhecimento. Um instinto de querer conhecer. E isso tem a ver com querer pesquisar. Por quê? Porque sempre que nós nos defrontamos com uma questão ou com um problema, a nossa tendência é explicar as causas. O que é, como é que acontece, por que acontece. Vou dar um exemplozinho bem familiar, bem caseiro. Eu tenho 2 filhos, estão adultos hoje. Meu filho tem 32 anos de idade, a minha filha tem 28, eu já tenho uma neta. Quando a minha filha e o meu filho eram pequenos, ele devia ter aí por volta dos seus 6, 7 anos, e ela devia ter uns 4, 5. Meu filho entra no quarto e diz assim: mãe, como é que nascem os bebês? Eu disse: André, tu tá careca de saber como é que nascem os bebês. Ele disse: não, eu não quero saber como é que eles saem da barriga da mãe. Eu quero saber como é que eles entram. Aí a Elise, menor, 2 anos menos, a Elise disse assim: mano, tu tá careca de saber.
A mãe come muita batata, e como ela não tem xixi de ponta, vira um bebê. A explicação da Elise era cientificamente correta? Não. Mas era uma tentativa de compreensão e era uma tentativa de explicação. E ela não estava tão equivocada em alguns elementos, porque ela relacionava a barriga da grávida, comer muito, e relacionava essa barriga com uma diferença anatômica entre os sexos, o xixi de ponta e o xixi sem ponta. Para ela, assim como para o André, se colocava um problema. Como nascem os bebês, como se originam os bebês. E ela já tinha encontrado uma explicação, a sua explicação. Com isso, eu só estou querendo mostrar para vocês que a gente passa a vida inteira fazendo pesquisa, se perguntando, buscando explicação e tentando interpretar a realidade, entender a realidade.